Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. A última aula que vamos tratar sobre função do segundo grau. É a última aula desse grande ciclo. Amém. Aonde... Amém, né, amigo? Nossa. Já deu o que tinha que dar, né? Nossa. A gente tá aqui, a gente começou falando de equação do segundo grau, depois a gente fez problemas do segundo grau, depois a gente falou da função do segundo grau enquanto definição e gráfico. A quarta aula foi sobre máximos e mínimos. E a quinta e última aula de hoje, a gente vai fazer assim uma revisão de todas as 4 aulas passadas e vamos acrescentar com algumas propriedades. Então a ideia nessa aula é tentar rever, através de 10 questões, tudo que a gente viu na aula passada. E aí é legal, né, você ter esse último gás, para que, de repente, alguma coisa que não tenha ficado muito legal ali nas 4 outras aulas, você consiga rever aqui de uma maneira diferente. Você pode perguntar, tem a oportunidade de tirar sua dúvida de alguma questão, de algum tema que não foi muito... você não entendeu muito bem nas questões anteriores, nas aulas anteriores, beleza? Então são 10 questões, pessoal. A gente está falando de 2 tempos de 45 minutos só com exercícios. Beleza? Então, aqui nessa primeira questãozinha, aí o motorzinho não está funcionando, meu diretor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sempre, né? Desse jeito. Então, nessa primeira questão, o tema é problemas de segundo grau, né? Nossa segunda aula, onde ele diz que um grupo de alunos do curso de mecânica decidiu comprar juntos um torno mecânico para montar uma oficina assim que se formassem. O valor de R$ 3.600 seria igualmente dividido por todos. Devido a alguns problemas financeiros, 8 alunos que estavam no grupo, eles desistiram. E a parte que cada um do grupo deveria pagar aumentou em R$ 75. Ele quer saber quantos alunos faziam parte desse grupo no início do processo, no início do problema, né? Não depois da desistência. Então, nessa questão de número 1, nessa questãozinha, de número 1, não custa nada, né? A gente associar isso ao tema. A gente está trabalhando com problemas do segundo grau. Problemas do segundo grau. O que é um problema intitulado do segundo grau? A princípio, assim, o problema do segundo grau é todo problema que vai recair em alguma equação do segundo grau. Basicamente é isso, tá? Então, para a gente resolver essa questão, a gente primeiro precisa entender que havia uma quantidade de pessoas que iriam pagar valores unitários, valores
iguais, cada um ia pagar um valor, é isso que eu estou querendo dizer, cada um iria pagar o mesmo valor e o produto do número de pessoas com esse valor que cada pessoa iria pagar vai ter que chegar nos R$ 3.600, que é o torno mecânico. Então, eu vou chamar de N a variável que vai indicar o número de alunos. E eu vou chamar de V o valor pago por cada aluno. E só o fato de eu precisar de duas variáveis para alcançar esse valor do torno mecânico já me dá fortes indícios de que possivelmente esse problema vai cair numa equação ou numa função que possivelmente não será linear, não vai ser uma função do primeiro grau, não vai ser uma função de grau 1. Então, em cima disso, a primeira afirmação que eu posso fazer é que o número de pessoas multiplicado pelo valor que cada uma delas vai pagar terá que totalizar o valor do torno mecânico, ou seja, R$ 3.600. Então, essa foi a nossa segunda aulinha. O número de pessoas pertencentes a essa turma, multiplicado pelo valor que cada um desses N alunos irá pagar, terá que totalizar os R$ 3.600. Essa é a primeira equação que você vai ter que montar, que você vai ter que deduzir. O que aconteceu, né? Vamos voltar aqui no texto, meu diretor. O que aconteceu? Aconteceu que, por algum problema, 8 alunos desistiram. E, obviamente, né? Se com a quantidade de alunos você tinha um valor unitário a pagar para chegar a R$ 3.600, poxa, se você diminui essa quantidade de pessoas, você vai ter que aumentar o valor unitário, né? Você vai ter que aumentar esse rateio para você continuar alcançando a arrecadação de R$ 3.600. Então, no momento em que você diminui a quantidade de pessoas em 8, o valor que cada um que continuará pagando deverá pagar será o que pagava antes, somado a R$ 75. Então, eu tenho uma nova equação. Essa nova equação diz o seguinte, olha, a quantidade que havia antes, menos as 8 pessoas, multiplicado pelo valor que se pagava antes, acrescido desses R$ 75, obviamente vai ter que continuar sendo R$ 3.600. Então, você diminui em 8 o quantitativo de pessoas e se obriga a ter que acrescentar R$ 75 no valor unitário de cada uma dessas pessoas que continuam a pagar o torno mecânico. Isso gera um sistema, né? Isso acaba gerando um sistema. Só que, observem, esse sistema, ele não é um sistema linear. Ele não é formado por equações lineares. Ele não é formado por equações do primeiro grau, né? Tem duas variáveis. Então, eu não consigo utilizar aquelas técnicas que a gente aprendeu lá no Ensino Fundamental 2, técnica de adição. Eu não consigo utilizar dessas técnicas mais práticas, de resolução mais prática, porque o sistema de equações não é do primeiro grau. Então, eu vou ter que desenvolver o que eu puder desenvolver, principalmente da segunda equação, e tentar, a partir da primeira equação, chegar em alguma conclusão. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou observar que nessa segunda equação, eu posso desenvolvê-la utilizando a propriedade distributiva, né? O chuveirinho. Então, eu tenho N vezes V, né? Para você lembrar o que é a distributiva. Eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, eu vou ter a seguinte situação. Primeiro com primeiro, N vezes o V.
o primeiro com o segundo. 75 vezes n, ou n vezes 75. Menos 8 vezes v. Menos 8 vezes v. Menos 8v. Menos 8 vezes 75. Menos 8 vezes 75. Isso vai ser igual a 3.600. Bom, n vezes v, eu já sei quanto é. N vezes v é 3.600. Então, eu vou substituir o n vezes v por 3.600. Mais 75n, menos 8v, menos 560 vezes 40, 560 mais 40, na verdade, 600. E isso vai ser igual a 3.600. Então, 8 e 7. 8 e 5, 40, 8 e 7, 56 e 4, 600, 600. Observa que esse carinha, quando eu jogar para o outro lado, vai ficar negativo, então eu posso cortar 3.600 desse lado com 3.600 desse. Então, o que eu acabo alcançando? Acabo alcançando que 75n menos 8v é igual, observa só, o menos 600, se eu jogar para o outro lado, aliás, nem vou fazer isso, vou deixar ele aqui, menos 600 é igual a zero. Cheguei nessa equação, que não é uma equação ainda muito boa para a gente. Por quê? Porque é uma equação com duas variáveis. Não vai me ajudar, eu não consigo fazer muita coisa com essa equação com duas variáveis. Então, vou voltar no texto, vou observar o que ele está perguntando. Ele quer saber quantos alunos faziam parte do grupo inicialmente. Então, ele quer o valor do N. O valor do N é o número de alunos que começaram esse processo no início do problema. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a variável N nessa minha equação e vou dar um jeito de mandar embora essa variável V. E de que maneira eu vou fazer isso? Eu vou observar que se N vezes V é 3.600, logo o valor do V é 3.600 dividido por N. O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, aonde tiver V, eu vou substituir a letra V por 3.600 divididos por N. Então, minha nova equação vai ficar, então, da seguinte maneira. Eu tenho 75N menos 8 vezes 3.600 dividido por N, já que o V é 3.600 divididos por N, aonde teve o V eu botei 3.600 sobre N. Menos 600 vai ser igual a zero. Tá ok? Bom, já estou percebendo aí que todos os termos vão poder ser simplificados. Meu diretor aí, se puder inclusive me ajudar, eu já agradeço. Vê se o 600 dá para dividir por 25, meu mestre. Pega 600 e divide por 25, por favor. Vê se o 3.600 por 25. 144. Opa, então mais ainda. Vou até mais além. Eu vou dividir todo mundo por 75 e vou pedir a sua paciência para fazer a conta de novo. 75 divididos por 75 dá N. 3.600 divididos por 75, meu mestre? 48 sobre N. 600 divididos por 75, meu diretor? 8. Isso é igual a zero. E para terminar,
O que está acontecendo de ruim, pessoal? Esse termo, esse aqui tem N, esse termo não tem N, eles não são elementos com o denominador igual. Então é hora de fazer o MMC. O MMC desse cara, esse MMC continua sendo 1. Aliás, para não te confundir, deixa eu multiplicar logo 48 por 8. Renanzinho, multiplica para mim, com todo respeito. Só para ficar mais rápido o processo. 8 vezes 48. 384. Então, 384 sobre N menos 8 é 0. Agora sim, vai ficar mais fácil de você enxergar. Esse N é sobre 1, esse 8 é sobre 1. Então, eu preciso, para dar continuidade a essa equação, pôr todo mundo no mesmo denominador. No caso, o MMC de 1 e N é o próprio N. Então, eu preciso multiplicar esse cara por N, mas se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Aqui eu não preciso multiplicar, ele já está com o denominador N. E se eu multiplico por N embaixo, eu tenho que multiplicar por N em cima. Com isso, né, não tem necessidade de multiplicar por 0, então todo mundo vai ter o mesmo denominador. E por conta disso, eu posso abandonar esse denominador. Então agora eu tenho N quadrado menos, vou botar logo para cá, ó, menos 8N, já trouxe logo para cá, menos 384 é igual a 0. Já encontrei uma equação do segundo grau, que dá nome ao tema do problema. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau para resolver. Então, aqui a gente chega no tema do problema. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau. E aqui, já que eu tenho uma equação de segundo grau, eu tenho uma série de formas, né, uma paleta de possibilidades de resolver uma equação de segundo grau. A mais tradicional é a que eu vou utilizar agora, né? Já que eu vou ter outros exercícios que eu vou poder explorar a resolução de outras maneiras, eu vou aproveitar essa equação para resolver da maneira mais tradicional, né? É uma equação do segundo grau, onde o coeficiente A vale 1, de 1n². O coeficiente B é de menos 8, de menos 8n. E o coeficiente C é menos 384. Então, com isso, o valor do delta é b² menos 4 vezes A vezes o C, que é menos 384. Então, da onde saiu essa formulazinha aqui? O deltinha é b² menos 4 vezes o A vezes o C. Aproveitando, né? Já que a gente está revisando. Então, o quadrado de menos 8 é 64, menos com menos vai dar mais. 384 vezes o 4, 16, 32, 33, 12, 15, 1536. Então, o nosso valor de delta vai dar 1.600. Então, eu tenho como primeiro valor de n possível, aliás, deixa eu aproveitar e antes pôr a fórmula. Os valores possíveis para n vão ser menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, dividido por 2a. Então, o primeiro valor do n
N1 vai ser menos B menos o menos 8, mais a raiz de 1.600. Deixa eu já aproveitar, botar aqui mais ou menos, depois eu abro as possibilidades. Mais ou menos. 2 vezes A, 2 vezes 1. Esse seria a aplicação da fórmula. Então, a primeira possibilidade, o oposto... Com os empréstimos do Nubank, você paga em 48 meses e pode reformar a casa. Nubank, N possibilidades. Dividido por 2, 48 por 2, que vai dar 24. O segundo valor do N seria 8 menos 40 sobre 2. Isso vai dar menos 32 sobre 2, o que dá menos 16. Para o contexto do nosso problema, só vai servir como possibilidade, de fato, o valor positivo, porque N representa o número de alunos. Então, esse valor de N, já que ele representa o número de alunos, esse número N vai ter que ser um número natural. Ele não pode ser um número negativo nem quebrado. Então, a única possibilidade é o N ser 24. Fechando, então, a resposta. Quantos alunos haviam no início do processo? 24 alunos. Se 8 alunos desistiram, é que continuaram 16 alunos a participar desse processo. Mas, inicialmente, como ele está perguntando, inicialmente o que aconteceu? Gabarito é letra D, né? 24. Correto? Questão trabalhosa, sim, é uma primeira questão, mas é uma questão trabalhosa. Não vamos enganar aqui os nossos pró-alunos, é uma questão trabalhosa que carece de muito tempo, é aquela questão que você tem que saber administrar bem o seu tempo, saber se vale a pena fazer numa primeira leitura de Enem, se vale a pena pular, eu já te digo que valeria a pena você pular, ainda que você soubesse resolver, né? Para só depois de você ter lido toda a prova, né, você investir, né, perceber a necessidade de investir para resolver essa questão, tá ok? Tá certo? Bom, enquanto você dá uma printada aí na tela, eu vou respondendo aqui as perguntas. Vamos começar aqui. Vamos ver se eu não consigo pagar aquele mico aqui. Lorena pergunta se existe qual seria a outra forma de acharmos as raízes. É por soma e produto, Lorena. Então eu teria aqui nesse caso, deixa eu ir ali ao quadro. Eu teria que procurar dois números que somados dão o oposto de B, portanto, o oposto de menos 8, o oposto de menos 8 é 8. Então, dois números que somados dão 8 e que multiplicados dão menos 384. Essa equação te daria muito trabalho, perdão, exagerei, te daria um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque são muitas as duplas de números que multiplicados dão menos 384. Então, você teria vários candidatos para que você achasse uma dupla que multiplicado desse menos 384 e que somado desse o oposto de menos 8, portanto 8. Né? Você até observa que as raízes trazem aí um leque, já mostra aí uma possibilidade de duplas muito grande. Né? A soma de 24 com menos 16 dá 8, que é o oposto de menos 8. E 24 vezes menos 16, de fato, dá menos 384. Então, essa seria uma outra possibilidade. Correto? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, para a gente já poder ir para a próxima. Como faz o MMC com letras? Normalmente, tá? A gente vai ter uma aula sobre isso, teremos uma aula sobre álgebra, mas a gente não não se a gente optar por encontrar o MMC envolvendo letras como sendo o produto delas. Né? Não há nenhum problema, você só vai fazer um pouquinho mais de contas. Então, a princípio aqui tem 1, aqui tem N, aqui tem 1, o MMC de N e de 1 é N vezes 1, e N vezes 1 é N. Tá? Vai chegar uma hora que a gente vai
revisitar MMC algébrico quando a gente estudar produtos notáveis, fatorações algébricas e problemas envolvendo equações algébricas. Aí a gente retorna nessa pegada de MMC. E aí essa pergunta vai ser melhor respondida, acredito eu. Tá bom? Mais uma perguntinha, a gente vai para a próxima. Professor, você acha que o Enem prefere cobrar máximos e mínimos ou lei de formação? Em termos de recorrência, eu acho que máximos e mínimos vem caindo com mais força. Né? Agora, observe que, querendo ou não, para você trabalhar com máximos e mínimos, é muito forte a possibilidade de você já ter na mesma questão, você ter que encontrar a lei de formação. Se você pensar bem, a lei de formação, não que ela seja necessariamente um passo anterior, mas normalmente ela é um passo anterior ao cálculo de máximo ou de mínimo. Né? Você muitas das vezes, não é sempre, o gráfico às vezes te oferece o máximo e mínimo sem você precisar da lei de formação. É verdade. Mas você muitas das vezes obtém o máximo ou o mínimo de uma função quadrática depois de você ter obtido a lei de formação da função quadrática. Perfeito? Vamos fazer uma próxima questão? Eu vou me permitir, já que já são 6 horas, eu vou me permitir pular a outra questão de problemas do segundo grau. Vou deixar para você tentar fazer em casa, porque esse material você recebe, tá certo, meu diretor? O gabarito é 45, então a gente já pode fazer. A 3 também é outra questão de problemas de segundo grau. É a mesma pegada, dá uma jogada aqui no quadro, meu diretor. É a mesma pegada. Você vai determinar variáveis, encontrar um sistema, fazer a substituição das equações pelo sistema, até chegar numa equação de segundo grau. A partir daqui, você resolve ou por soma e produto, ou por aquilo que você antes chamava de fórmula de Bhaskara, e aí com isso você encontra as raízes. Vai adequar qual a raiz que mais condiz com o conjunto universo, o conjunto numérico da variável. Nesse caso aqui são os naturais. Tá certo? Vamos para a próxima questãozinha, para a gente não ficar só em problema do segundo grau. Vamos para a questão de número... Essa resposta é 12, por exemplo. Né? Vamos para a questão de número 4, que já entra em funções. Né? É uma questão relativamente simples. Ela é bem conceitual, mas ela é mais leve, é isso que eu quero dizer. A resolução dela é mais leve do que de problemas do segundo grau. A parábola da figura a seguir representa o gráfico da função x² menos 3x mais 4. Então, essa parábola, ela é representada por essa lei de formação. x² menos 3x mais 4. Ele quer a área do retângulo. E o que o retângulo tem a ver com a parábola? Porque, se você observar, esse lado, ele determina 2 pontos da parábola com a mesma altura, com o mesmo valor do y. Vou repetir isso. Esse pontinho, que é a interseção da parábola com o retângulo, e esse outro pontinho, interseção da parábola com o retângulo, são pontos de uma mesma altura. Então, são valores de x diferentes, entretanto, com uma mesma altura. E se você sabe a parte conceitual de parábola, você sabe que esse pontinho da parábola que encosta no eixo y, ele é um ponto especial. Ele é um valor do y quando o x ele é 0. Quando o x é igual a 0, o y, o ponto, né, o valor do y nesse ponto é esse carinha aqui. E você sabe, né, quando x é igual a 0, quando você tem um valor do y, se você assistiu à aula de gráficos, você sabe que esse ponto, certamente, esse pontinho, é justamente o valor do c. Quando x é igual a 0, o y é igual a 4. Ah, Glaucio, mas eu não sabia disso. Não tem problema. Basta você saber que o x é igual a 0. Se o x é igual a 0, se você zerar os valores de x, 0 ao quadrado dá 0, 3 vezes 0 é 0, 0 menos 0, 0,
mais 4 dá 4. Então, quando x for igual a 0, o y é 4. Esse ponto aqui tem uma altura, tem um valor do y igual a 4. Então, olha que interessante. Deixa eu apagar essa questãozinha. 1. Eu vou apagando aos poucos, para a gente não perder o ritmo da questão. Você tem um gráfico. Eu já esqueci, esse gráfico ele corta o eixo X? Eu acho que não. Eu esqueci já. Não, ele não corta. Então ele é uma parábola assim. Né? E aí, a essa parábola foi desenhado um retângulo. E ele vai pedir a área do retângulo. Esse eixo aqui é o eixo X. Esse eixo é o Y. Então, o que a gente entende? A gente entende que essa função, esqueci de escrever, essa função que forma a parábola é x², esqueci-me de novo, meu diretor, é x² menos 3x mais 4, obrigado. x² menos 3x mais 4. Então, esse primeiro pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A, ele necessariamente tem o x igual a 0. Então, quando x for igual a 0, 0² menos 3 vezes 0 mais 4. Quando x for igual a 0, 0 menos 0 mais 4 dá 4. Então, isso determina o ponto A. Quando x é igual a 0, o y é igual a 4. Então, isso significa dizer que essa altura da origem do gráfico até o ponto A, essa altura aqui é 4. Porque o valor do y é 4. Essa altura que eu estou enxergando, eu enxergo aqui também. Então, esse ponto B, eu confesso a você que eu ainda não sei quanto vale o x. Mas eu sei que o y vai ter que ter a mesma altura, então vai ter que ter 4 também. Eu não sei quanto vale x, mas eu sei que a altura tem que ser 4. Ah, e como é que você vai então encontrar esse valor? O que eu vou fazer agora? Eu vou forçar a função a me oferecer o y igual a 4. Como assim, Glaucio, você vai forçar a função te dar uma altura, um y igual a 4? É só igualar a função f de x. Só igualar a função f de x a 4. E quem é f de x? Ah, f de x é x² menos 3x mais 4. F de x vai ter que ser igual a 4. Poxa, tem um 4 desse lado aqui, tem um 4 desse lado dando mole. Então, eu tenho agora aqui x² menos 3x é 0. Ah, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Aula 1. Como é que a gente resolve uma equação incompleta em C, quando C é igual a 0? Duas maneiras. A maneira tradicional, raiz, que é fatorar, pôr o x em evidência, ó, x vezes x, x², x vezes menos 3 dá menos 3x. E aí você tem dois números, x e o resultado de x menos 3. Esses dois números, quando são multiplicados, dão 0. Quais são as possibilidades? Ou o x é 0,
ou o x menos 3 é zero. Logo, se o x menos 3 for zero, o x vai ser 3. Então, você tem duas hipóteses. Ou o x é zero, mas esse zero eu já tinha, é o meu ponto A. X igual a zero, y igual a 4. Ou o x é igual a 3. Ah, tá aqui, ó. Quando o x é igual a 3, o y também é 4. Vou dar uma pausa aqui nessa questão. Vou só fazer uma OBS. Quando você tem uma equação dessa, assim, incompleta em C, o C é igual a 0, o A é igual a 1, o B é menos 3 e o C é 0. Nessa situação, para você não ter que passar pela essa resolução, se você quiser uma coisa mais imediata, você já pode considerar que uma das raízes é 0. E você divide isso por x, ó. Divide por x. Considera que o x é 0 e divide por x. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 3x divididos por x dá menos 3. E aí você tem o x igual a 3. Isso aqui, matematicamente, não é nem um pouco certo. Mas isso aqui é para tornar mais rápido. A nível de vestibular, torna mais rápido a sua execução. Você vai encontrar o 0 e o 3 mais rápido. Tá? Então, voltei para a questão. Eu sei que um valor do x é 0 e o outro valor do x é 3, para quando a altura for igual a 4. Ah, então, peraí. Se o lado começa em 0 e termina em 3, o lado desse retângulo, eu também já sei. É de 3 unidades, né? É de 3 unidades. Termino a minha questão afirmando que a área de um retângulo é a base multiplicado pela sua altura. Então, essa área tem uma base medindo 3 unidades, tem uma altura medindo 4 unidades e, portanto, essa área vai ser igual a 12 unidades. Vai ser igual a 12 unidades. E com isso, eu fecho a questãozinha de número 2. Deixa eu só apagar aqui, que isso aqui não faz parte da questão, para você não tirar print de coisa que não precisa tirar. Deixa eu escrever que a questão é a de número 2. E o tema dessa questão, a gente pode botar assim, gráficos da função quadrática. É hora do seu, deixa eu sair daqui, é hora do seu print time. Você printou, deu aquela printada aí, eu vou tirar a sua dúvida. Vamos lá. Então, boa noite, prof. Achar o x do vértice e multiplicá-lo por 2 também seria uma alternativa de resolver essa questão? Sim, seria. Né? Mas aí é uma técnica que a gente precisa depois falar naqueles aulões de matemática de sábado. A gente pode dar uma aprofundada nessa técnica de obter a média e depois encontrar a distância. É bem legal essa técnica, Cláudio. É bem legal essa técnica. Tá? Dá uma olhadinha, deixa eu ver se tem mais pergunta. Não custa nada dar uma olhadinha para ver se tem mais pergunta. Deixa eu ver aqui. Tô com medo de ficar aqui no... Prof, como assim divide por x e fica x igual a 0? Luma, você tá ligada. O que acontece? Essa técnica aqui, Luma, ela não é uma técnica onde eu digo para você com a minha cara limpa. Matematicamente, tudo que eu fiz aqui
qualquer professor de matemática vai gostar, não vai virar a cara. Não, muito pelo contrário. Quando eu divido a equação por alguma variável, eu tenho que garantir que essa variável seja um número diferente de zero. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou esquecendo essa parte conceitual e teórica e estou pensando só em você querer resolver essa equação da maneira mais rápida possível. Né? E como é que eu estou fazendo isso? Como eu percebi que todo mundo é múltiplo de x, eu dividi a equação toda por x. Quando eu divido toda essa equação por x, x ao quadrado dividido por x dá x. Menos 3x divididos por x dá menos 3. Então, encontrando o valor de x, eu sei que o x é igual a 3. Correto? Então, esse x é igual a 3, ele aparece quando eu divido uma equação por x. Só que se você observar, como tem x aqui, se eu substituir o x por 0, 0 ao quadrado dá 0. Menos 3 vezes 0 também dá 0. Então, 0 menos 0 também eu chego ao 0. Então, além do x igual a 3, eu também tenho o x igual a 0. Então, toda a equação incompleta de segundo grau, onde o c é igual a 0, a primeira raiz, o primeiro valor do x que você pode considerar é 0. E a outra raiz vai ser você dividindo a equação por x. Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse... essa equação aqui, ó. 2y² menos 5y igual a 0. Observa que não tem não tem o c. É uma equação do segundo grau incompleta, aonde o a é 2. Tá saindo o a? Ah, desculpa. O a é igual a 2 e o b é igual a menos 5. E o c é igual a 0. Também foi embora? Não, foi não. Então, nesse caso, quando eu identifico principalmente que o c é igual a 0, uma das raízes que eu já posso admitir como resposta é o 0. Porque 0 ao quadrado dá 0, vezes 2 dá 0, menos 5 vezes 0 dá 0. Então, 0 menos 0 dá 0. Bateu, é uma resposta, é uma possibilidade. Além dessa possibilidade, qual seria uma outra? A outra eu encontro dividindo toda a equação por y. Alguma coisa ao quadrado dividido por ela, y ao quadrado dividido por y, dá o próprio y. E 5y dividido por y, dá menos 5. 2y é igual a 5, y é igual a 5 meios. Então aqui estaria outra resposta. Mas eu estou fazendo isso supondo que você não curta a chamada fatoração algébrica. Se você tem facilidade em fatorar algebricamente os elementos, isso aqui pode ser ignorado solenemente. Correto? Você não precisa pensar nessas loucuras, nessas matemáticas aqui esquisitas, não. Tá bom? Ok? Bom, com isso, meu diretor, a gente fecha o primeiro bloco de equações de problemas de função do segundo grau, né? Na próxima, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutinhos, a gente vai já entrar em questões que trabalhem com máximos e mínimos e vamos chegar até, a minha intenção é a gente chegar em algo que há muito tempo o Enem não cobra, né? Já está na hora de, se não for agora, né? Em algum momento ele tem que voltar a cobrar, porque faz parte do conteúdo, que são as inequações do segundo grau. Vou lembrar aqui como é que funciona esse treco, tá bom? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.